Oi, pessoal. O que isso requer para que agora funcione com total facilidade, alegria e glória. Vamos esperar a Nath entrar. Nath, vê se tu consegue aceitar meu convite. Foi enviado com sucesso. Nosso 6º dia sobre esse papo sistêmico que a gente está tendo aqui. Já comentem se o som agora tá ok. Me escutam? Não tá travando? Não tá falhando? Sim. Oi? Que isso? Ai! Agora sim, agora eu tô na rua, agora eu vou entrar no outro espaço. E aí, mas a gente pode ir conversando. Tivemos probleminhas técnicos científicos de cálculo de horário. Tá ótimo, então. Tu tá num compromisso, né? Então vamos É às 19. já partir para e nossa aí, live. vamos lá. Mas agora eu já vou Pessoal, eu parar. vou deixar um pouco o comentário aberto aqui se vocês quiserem mandar alguma dúvida. Hoje a gente sugeriu como tema dinheiro e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essas perguntas que vocês nos mandaram ali. Pessoal, quem tiver com alguma dúvida ou que não estiver fazendo sentido, a gente recebeu um feedback que de algumas pessoas coloquem, podem nos mandar nas perguntas ali, para mim não fez sentido tal frase tua, tal fala tua. Que muitas vezes a forma como a gente trata aquele assunto, como a gente está falando sobre aquele tema, vocês podem estar escutando de uma outra forma, de uma outra visão, e aí não faz sentido. Então, pode nos mandar pergunta, pode entrar aqui na live conosco ao vivo, não tem problema algum. Não existe o certo nem o errado, apenas tudo é o interessante ponto de vista, eu com o meu, a Nath com dela, cada um com o seu. E todos acabam que falam a mesma coisa, só que usam linguagens diferentes. Assim como nas 5 linguagens do amor, se a gente não está sabendo do outro, a gente está achando que não é amada, a mesma coisa está rolando na constelação. Às vezes, a forma como a gente trata, aborda um assunto, vocês escutaram de uma outra forma e parece que não está correto. Mas não, é só a forma. Então, podem nos mandar aqui. A gente adora receber julgamento, bom, ruim, o que vocês escolherem mandar para nós. Nath, então, o que a gente tem de primeira aqui? A primeira pergunta que eu vou abrir, que eu acho que essa em geral todo mundo tem. Fala assim, ó. Por que criamos a crença de que o dinheiro não traz felicidade? Então, vamos lá, né? Essa já é Vamos uma lá. pergunta um pouquinho fora e eu vou abordar de uma forma sistêmica, né? Em algum momento lá atrás, pessoas que tinham muito dinheiro eram mal vistas. Então, eram mal vistas pelos que não tinham o dinheiro. Esse é um ponto de vista sistêmico dessa questão, né? Então, eram maltratados. Tinha questão, por exemplo, tá muito ruim o áudio, eu já vou chegar no lugar, tá? Mas tinha, por exemplo, a questão de escravidão e a forma que era abordada, né? A condução do dinheiro. E aí, historicamente, foi se trazendo essas questões, trazendo ancestralidade, né? Agora, verdade que dinheiro não traz felicidade para ti? Acontece que para o teu ancestral, talvez sim. E aí a gente internaliza, através dessa memória, algo muito forte e que não faz sentido de verdade. Para mim, não faz sentido. E aí entram as crenças limitantes que a gente aprende toda a vida, né? Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é vendaval, e outras crenças que, repetindo, elas trazem, ficam impregnadas no nosso campo. Então, na verdade, é um ponto de vista. Sistemicamente, esse é um dos pontos que eu posso falar em relação ao dinheiro.
a forma que o ancestral lidava. Então, por exemplo, uma família que tinha muito dinheiro e perdeu o dinheiro, né? É uma forma. Outra forma de trazer sistemicamente que dinheiro não traz felicidade. O pai trabalhava muito, muito, muito para botar muito dinheiro em casa e não tinha o resto. E aí se impregna sistemicamente que dinheiro é ruim, que ter dinheiro é que mais, né? Aquela mesma coisa do escravismo, mas no do trabalho, né? Que as pessoas não são boas quando têm dinheiro. E então são formas de se olhar para isso, né? Exatamente. O que tu traria, Lê? Eu trago muito a questão da função de ter que trabalhar demais para ter o dinheiro e faltar todo o resto. Faltou o amor, faltou o carinho, faltou a atenção. E aí o que eu mais vejo aqui, né? O que mais se sai nos atendimentos é as pessoas crescem com aquela criança que elas, se para terem muito dinheiro, elas vão serem felizes, porque elas ou não vão estar em casa, alguém vai estar triste, e tem pessoas que quando tu pergunta por que tu acha que o dinheiro não te traz felicidade, a primeira coisa que elas falam é sempre isso: nossa, meu pai trabalhou a vida inteira, eu mal via ele para ter o tal dinheiro. Então, muitas vezes, lembro de uma menina que disse que nunca ele ia na festa da escola, ele nunca estava na festa da escola porque ele estava trabalhando. Então, toda vez que ela perguntava: pai, tu vai na apresentação, tu vai estar no meu aniversário, vamos viajar? Não, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. Então, para ela, o trabalhar já está linkado ao para ter dinheiro, logo não tem a pessoa ali. Então, cada um vai ter uma questão, né? Com certeza. Mas essas que a gente traz aqui são algumas que a gente mais... Aqui tem uma pergunta. Oi? E são crenças, né, que podem vir hoje tá transformada, entre aspas, nisso que a gente está falando. Mas para esse pai trabalhar um monte e não dar atenção em casa e não estar presente, ele tem uma outra dor lá atrás. E aonde que vincula tudo isso sistemicamente? Sistemicamente qual foi a dor, né? Qual foi a não entrega do amor e qual foi o não recebimento do amor, que a gente até comentou no outro dia, e agora, foi na live, sobre a flor, né? A mãe limpando a casa e a criança vir cheia de barro. Então, aonde foi esse interrompimento de entrega do amor que aconteceu em relação ao masculino ou ao feminino, porque pode transitar nos dois pai e mãe. Então, aonde foi que aconteceu essa falta de entrega ou falta de recebimento desse amor que esse pai desenvolveu esse padrão? E tem outras memórias, né? Pertencer. Sim, ela nos pergunta por que por a gente lealdade. cria a crença do dinheiro. São por infinitas questões, mas vêm todas com a gente, né? Tem uma pergunta aqui: quantas constelações precisa fazer? Então, constelação é uma só. Constelação ela é uma só. Mas assim, ela é... Como que eu vou dizer? Quando a gente chega na raiz... Deixa eu ver esse carro certo. Peraí. Então, voltando, né? Agora sim, gente. Num lugar zen. Deixa eu só mostrar para vocês, então. Aonde que eu tô chegando aqui? Agora sim. Tivemos um desencontro. Tem que fechar o portão, Dinda, por favor. Tem que fechar? Agora sim, gente. Agora eu sou toda de você, sem pensar. Por gentileza, Lê. Repete a pergunta. Quantas constelações precisa fazer? Vamos lá. A constelação, ela é um movimento único, tá? Ele é uma constelação.
A constelação ela vai trazer à luz o que requer ser visto. O que é esse movimento, né? O que é que precisa olhar? Qual é a questão que precisa ser vista? Agora, fiz uma constelação, que nem tu, por exemplo, né? Vamos usar o teu exemplo. Tu fez a tua primeira constelação e tu foi lá constelar trabalho e apareceu aonde era a tua questão real. Tu não quis olhar naquele momento e tá tudo certo. Mas veio à luz a tua questão. Tu não quis mexer naquilo. Tu deixou pra frente. E aí tu mexeu de outras formas em outros momentos da tua vida. Aquela constelação, ela tá reverberando até hoje de alguma forma. E quando tu escolhe olhar de verdade para o que veio à luz, ela faz todo sentido. Então tu pode fazer quantas constelações tu quiser. Provavelmente a raiz vai ser a mesma. O que vai vir à luz é a mesma coisa. Talvez com linguagens diferentes, como tu começou aqui. Tudo é a mesma coisa, com linguagens diferentes, com formas de abordar diferentes. E dificilmente vai ser completamente contra, né, uma teoria da outra ou uma abordagem da outra. Dificilmente vai ser para opostos, normalmente complementares. Então a constelação é nesse sentido. Uma constelação é suficiente, mas tu tem que estar pronta para falar e realmente olhar e não julgar o que brotar dali e realmente receber a informação que vier à luz, sem julgamento. E aí é que entra o constelar. Constelar esse uau, ou simplesmente sentir algo, perceber algo. E como os corpos, né, que vocês têm relatado muito da sensação nos corpos, isso é muito característico da constelação, perceber no corpo, né, as coisas. E essa percepção no corpo trazer, tá, tem algo se movimentando, eu recebo, não julgo isso, e aí esse movimento realmente acontece. Então, constelação, ela é uma. Pode fazer quantas quiser. Não tem limite. Mas Bert Hellinger sempre falou, deixa a constelação fazer o papel dela. Deixa o que veio à luz fazer o papel. Não fica mexendo. É uma coisa muito sagrada. Né? Então, dá para constelar o seu tema quantas vezes quiser, mas uma constelação ela é suficiente. O que eu proponho, o que eu falei para vocês desde o início, é que tenha algum terapeuta acompanhando, né? De alguma forma. Ou terapia tradicional, ou uma terapia... Não, Natália, não faço nada. Bom, então vamos fazer uma terapia sistêmica? Fazer um acompanhamento para ver aonde que tu tá na tua ligação com tudo isso. Tu tá pronto para ver? O que a gente tá olhando junto? Agora vamos constelar. Então eu faço essa base, assim. Daí não requer várias constelações, né? Porque a gente já vai e um tema por vez, né? Se vá que tenha sido por esse lado que ela perguntou, um tema por vez. O que tu me fala? Como eu te disse, né? A raiz é a mesma. Se tu vai trazer o mesmo tema, a raiz é a mesma. Se tu vai trazer o mesmo tema, significa que tu não tá olhando de verdade, né? Eu vim constelar com a Leandra, o meu pai. Aí eu vou constelar com a Lia, o meu pai. E vou constelar com a Jane, meu pai. Não é tarô. Tu vai ler como tá a situação naquele momento. É uma coisa que não vai mudar. Não vai mudar. É uma leitura que vai... É ali a questão e ela vai ficar ali. Até alguém realmente olhar, né? Aqui tem uma pergunta que ela nos mandou ontem. Ela fala sobre a live que ela assistiu, que a gente falou dos filhos. E ela comenta que é tal qual a história dela. Minha mãe mora comigo e meu marido se dão super bem. Na verdade, ela depende de mim, embora seja uma pessoa nova. Resumindo, ela vive como se fosse minha filha. Os papéis se inverteram. Sabe aquele pensamento? Quando tu era pequeno, eu era responsável por ti. Agora é hora de retribuir. E aí eu me pergunto, como mudar isso? Teria que fazer uma constelação pessoal. Ela fala, ela é a que não consegue engravidar há 3 anos, os exames deram todos ok. E aí, escutando a live, ela entendeu que a filha já tá lá dentro.
que a mãe representa a filha do casal, que fez total sentido para ela. E sim, eu acho que o interessante seria ela fazer uma constelação pessoal, sim, dela, não coletiva, para que ela consiga ter um novo olhar sobre essa questão, que seria de grande contribuição. Com certeza, com certeza. Vamos à próxima. Como faço para saber cobrar meu trabalho? Então, vamos lá. Questão financeira nesse sentido, ela tem muito a ver quanto ao tamanho que tu te posiciona. E isso bem... eu consigo deslanchar nesse assunto interiormente quando eu fiz o curso de constelação há uns anos atrás. E aí eu falei para minha professora isso. Eu disse, olha, o que acontece é que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, né, do potencial, e eu não sei cobrar. E aí ela me falou assim, ó, eu tinha esse mesmo problema e eu vou te dizer o que o meu professor me disse. O quanto tu quer ser tão grande e ajudando as pessoas que tu não pode receber. O quanto tu tem a necessidade de ser maior que os outros que tu não pode receber. Ser melhor que os outros porque tu tá ajudando. E aí eu comecei a olhar e eu me sentia tão pequena. E aí eu olhei e eu disse, não! Eu realmente me sinto pequena, dessa forma eu me sinto maior e eu não consigo cobrar. Então, o quanto tu quer ajudar, tu tem essa pegada não é nem questão religiosa, sabe? De assim, porque a gente tá ajudando, não pode cobrar. Não é nem isso. É muito, muito, muito mais profundo. De se sentir realmente sendo contribuição de alguma forma. E se a pessoa te paga, ela equilibra essa troca. Então, a intenção é que não tenha equilíbrio. É que a gangorra fique sempre eu fazendo a força. E o outro fica ali penduradinho. Então, é nesse sentido, assim, né? O desafio do cobrar, nesse sentido. Cada situação é uma situação. Cada constelação é uma constelação. Mas esse é especialmente um dos pontos, e claro, pela minha ressonância acontece isso, né? Mas aparece isso para mim. Talvez tu te enquadre nesse sentido. De querer ajudar. E talvez não faça sentido nenhum pra tua mente. Aí tu não vai com a mente. Sente no teu coração. Como que eu percebo isso? Tipo, nada a ver. Não quero ser melhor que os outros e não quero ajudar os outros dessa forma. E o coração gritando, dizendo assim, ó, faz sentido. Eu não sei o que faz sentido, mas faz sentido. Foi como eu me senti na primeira vez que a professora falou isso. Depois, quando eu fui participando das vivências, fui vendo o meu tamanho em várias outras situações que eram mais leves, olhar, eu percebi, não, realmente, tem algo aqui para olhar. O meu era a questão, eu tinha o problema de se eu comecei a trabalhar hoje, como que eu vou cobrar o mesmo valor ou mais do que a fulana que está fazendo X coisa há tanto tempo atrás. Sempre. E aí a preocupação ia do ponto de não posso, eu tenho que pelo menos ter o mesmo tempo de atendimento que aquela pessoa para que eu consiga cobrar o valor que eu achava justo, né? E quando me perguntava, mas qual é o valor que faz sentido para ti? Era sempre 3 vezes mais do que eu cobrava. Mas aí me imagina, falava, né? Um pouco que sai totalmente da constelação e vai lá pro Axis. Tá, mas se esse valor faz sentido para ti, esse valor que é, né? E eu dizia, não, esse é o valor que eu acho que é justo e que é o ideal, porém eu não consigo ainda. E aí eu fui trabalhando essa questão de que não existe isso. Não tem porque fulano faz isso há mais tempo do que eu tenho que cobrar esse valor. É bem isso, não... Depois passou, nunca mais tive essa questão. Aqui a próxima. Como me libertar de um ciclo de dívidas de anos se arrastando? Dívidas de anos se arrastando. A questão, ela pega muito quem é que na família, fazendo dívidas, se sentia importante, se sentia visto, se sentia pertencente, chamava atenção.
Quem é que ou o oposto, né? A família era toda certinha, certinha, certinha. E dessa forma eu sou visto diferente, me olham. A energia que me vem é disso, é do aparecer. Mas não aparecer de tô aparecendo, está todo mundo me vendo. É sistemicamente a energia do tá à disposição do sistema para ser algo ser visto. Aonde que foi interrompida essa entrega de amor ou não foi recebido o amor. Que aí vem essa energia. O ciclo de dívidas, primeiro mudando o nome disso, né? São investimentos passados. São investimentos passados. Todos foram investimentos que na hora fazia sentido. Então já tira o peso do nome. E aí já não chama tanta atenção. E aí tu já Não começa a chama trabalhar. nada atenção, né? Percebe? Quando tu Investimento tira de dívidas, ciclo de dívidas de anos se arrastando para ciclo de investimentos de anos, cai, muda na hora. Deixa de e aí, ser aquele peso. e aí vai surgir outra coisa. Se tu não olhar para o que é que isso está trazendo à tona. Então é a mesma questão de uma doença, por exemplo. Uma doença, ela traz algo à tona. Ela quer ser vista. Ela traz atenção para alguém do sistema que requer ser visto. Eu desliguei a luz aqui, mas é para bateria. Então, quem é que precisou ser visto, né? Quem é que, através do pagar conta certinho, não era visto, se sentia mal e aí alguém assume o seu papel fazendo as dívidas. Então, é uma energia muito individual, né? Como eu sempre falo, cada constelação é uma constelação. E especialmente nesse sentido de investimentos passados. Tira o peso desse nome, coloca ele como normalidade e vai equilibrando. Para pertencer ao sistema, lembra que a gente faz qualquer coisa. Fica doente, mata, morre, faz dívidas. Então, olha para todo mundo, né? Percebe que tá todo mundo te vendo, percebe que tu faz parte, faz um movimento nesse sentido de não, eu fui vista por tal membro da família nesse momento, eu fui acolhida nesse momento. Nesse momento, essa pessoa deu o olhar para mim e se sente vista e mostra muito mais do que isso no teu coração a pessoa lá de trás. Então podia ser a tataravó. Tu tá sendo vista. Através de mim, tu tá sendo vista. Uau! Bem isso. Agora eu tô sendo Não vista. tenho problema em fazer dinheiro, porém tenho muito, sinto muito, ela quis, a palavra eu não entendi, mas ela quis dizer que tem medo quando aquele dinheiro tá saindo. E olha que não gasto nem metade do que ganho no mês. Tenho sempre dinheiro sobrando. Escutou? Quem vem? Oi? Escutou? Escutei. Quem vem de uma ancestralidade, por exemplo, quem tem ancestrais que vieram fugidos da guerra, fugidos da fome, fugidos. Normalmente tem essa energia da escassez, de ter que guardar para algo que vai acontecer. Dos tataravós que passaram fome quando vieram para cá ou tiveram que trabalhar numa escravidão disfarçada. E aí se impregna no sistema a escassez. Então não pode faltar, tem que ter 10 da mesma coisa. Não é não só não gastar, mas tipo assim, compra, sei lá, tipo, vai comprar um desodorante, tem que comprar 3 iguais para não faltar. O estoque dessas pessoas normalmente é pré-guerra. Ah, a próxima pergunta era sobre isso. Tu vai A para próxima geladeira, era
Hã? A próxima pergunta era isso. Ela fala que o pai dela sempre fez ranchos absurdos para ela, a mãe e o irmão. E hoje, na casa dela, ela tá sempre comprando. Se abrir um espaço, ela bota 1 quilo de açúcar ali. Tem que ter sempre excesso e ela mora sozinha. Uhum. É nesse sentido, né? Dessa energia da escassez, porque em algum momento foi ameaçada a vida dessa, vamos chamar dessa família no sentido desse gene que eu comentei lá no primeiro dia, que quer se manter vivo, perpetuado no planeta. Então, o meu gene é 25%, por exemplo, dos meus avós. A energia dos meus avós está em mim através desses 25% que eu tenho deles totalmente dentro de mim. E se eles passaram fome, ou se um irmão morreu nesse processo, ou se alguma coisa traumática aconteceu lá atrás, eu carrego isso em mim. Mentalmente não faz sentido. Aí, se a gente vai para as terapias que usam a mente, vão dar explicações de escassez, por exemplo, da alimentação, sei lá, tipo, a mãe controlava a comida quando era criança para não engordar. Aí a terapia ela vai até ali só, né? Na sistêmica, a gente vai profundo na alma no sentido de resgatar tudo que veio dessa ancestralidade. Então, provavelmente, venha de uma família, né, italianos, alemães, libaneses, gente que veio fugido e que, de alguma forma, né, teve esse processo de escassez ao longo da história da família. Não é regra, gente. Aqui, deixa eu ver a outra. Briga com o marido por dinheiro. Por ele o dinheiro é usado junto, mas eu gosto o meu comigo e o dele com ele. E dividir as contas. Traz desequilíbrio? Sim, traz desequilíbrio. O dinheiro, cada um tem o seu realmente, né? E energeticamente, o dinheiro do homem é para suprir as necessidades. Gente, voltando, né? A constelação ela é maior do que isso, tem essa energia machista entre aspas, tá? Mas ela não é totalmente machista. Mas assim, a energia do homem é para sustentar a casa. Então, as contas da casa, elas não são divididas, elas são pagas nesse sentido, mesmo que a mulher daí vá comprar a roupa do marido, por exemplo, sabe? Se não tem esse equilíbrio, esse formato, não é que esteja errado. Não existe certo e errado. Daqui a pouco na tua família funciona nesse formato. Porém, tu vai perceber que não existe uma interação total desse processo de relacionamento e o dinheiro. Tu tá me dizendo que tem um desafio, né? Que vocês não concordam. Então, é algo para se ver muito individual, mas a pegada que eu sinto é que ele tá num posicionamento de talvez ainda menor, né? E tu querendo equilibrar e deixar os dois iguais. E ele num posicionamento se sentindo menor, porque o homem, mesmo não sendo, como eu vou dizer, mesmo ele sendo super moderno, sistemicamente eles são como os ancestrais. Então, o homem que não dá conta de pagar as contas da casa, por exemplo, ele se sente pequeno, ele se sente em dívida, ele se sente menor internamente. E extravasem outras coisas, porque normalmente os homens não estão buscando muito olhar para as coisas da consciência. Então, o equilíbrio, ele se dá nesse sentido. Agora, se funciona, tá tudo certo. Eu pago essas contas, tu paga essas contas. Ou, nesse momento, vamos fazer nesse formato
mesmo que fique um pouco desconfortável, porque requer, nesse momento, essa forma, mas eu sei que, né, que em seguida tu vai dar conta de pagar todas as contas. E aí vai trazendo nesse equilíbrio, assim, para ficar mais confortável, porque o homem, ele não vai falar com todas as letras, nem vai perceber que é isso. Mas alguns vão até para terapia de casal, né, quando chega num extremo desse desequilíbrio. E aí, sem ter uma base sistêmica, a gente não compreende, porque moderno é dividir. O moderno é, né, ser Ai, não tudo... entra na minha cabeça isso. Se é um casal, como é que vai dividir o dinheiro, gente? Meu ponto de vista, né? O Gente, moderno é isso. ah, então eu sou antiquada. Eu acho que o dinheiro é dos dois. É uma conta pros dois. Quando vê eu que tô desequilibrada, né? Sim. Eu É acho uma que conta para os alimenta. dois, mas tem as contas que o marido, sistemicamente, energeticamente, teria o papel de pagar e sistemicamente as contas que a mulher deveria pagar. Mas o dinheiro, ele é, por exemplo, a mulher não trabalha. Uhum. A mulher não trabalha, trabalha em casa. Ah, não trabalha. Olha o ponto de vista, Bah, né? não, tu quer ser denunciada de novo, né? Agora sim, essa. Agora pode derrubar, gente. Agora derrubem com vontade. Mas assim, a mulher tá em casa, a mulher não trabalha fora. E o marido trabalha. O dinheiro também é dos dois. Sim. Mas as contas, ele vai suprir a necessidade básica e a mulher vai ficar com a parte de comprar as coisas que são extra, que não são supérfluas, mas são extras. O homem dá o sustento. O homem é a cabeça. A mulher é o pescoço. Quem define para onde a cabeça olha é o pescoço. E aí, nessa coordenação, é um só. Cabeça colada no corpo ou pescoço sem cabeça. Mas energeticamente tem as contas de suprir e as contas de extra. Fantástico. O que é? Por que campo amoroso tem a ver com dinheiro sistemicamente? Sistemicamente. Bem assim. Porque em Axis, né, tem um ponto de vista. Energeticamente, o casal, ele é um. Então, se vocês não estão bem num relacionamento, né, que energia vai ter o homem de suprir as contas da casa se ele talvez não esteja equilibrado para estar ali naquele casamento, ou vice-versa? Por que a mulher vai dar um pouquinho mais em outros quesitos se não está equilibrado no casamento? Então, energeticamente, é uma das questões que pode se olhar, né? Em Axis, a gente fala sobre os curadores sexuais. Então, a energia do dinheiro, ela pode estar relacionada a essas curas, que sistemicamente também faz sentido, né? Mas essa energia de equilíbrio mesmo. Não é nem equilíbrio a palavra, é harmonia, talvez. Aqui tem uma pergunta, ó. Quando se trabalha junto e o dinheiro é um só. Ah, tá. Eles trabalham no mesmo negócio e o dinheiro é um só, né? É a mesma empresa. Vocês se dão bem? O dinheiro é um só. Ela quer saber como proceder. Vocês se dão bem? É equilibrado a forma que vocês conduzem? Porque se o dinheiro é um só, ele volta lá pro início, né? É isso. É o que temos. O que dá briga? Tem desequilíbrio? Se não tem desequilíbrio, o dinheiro está sendo suprido da mesma forma. Eu trabalhei muitos e muitos anos nesse formato. Muitos anos. Foram quase 20 anos trabalhando assim nesse... É verdade, né? E sempre foi muito equilibrado. Porém, meu relacionamento era desequilibrado. Então, a gente dava conta porque tinha um posicionamento meu de maior,
no sentido de coordenar as coisas, e ele obedecia e era confortável. Não de obedecer como de obedecer, entende? Mas tipo assim, eu coordenava, esse dinheiro vai ser gasto, esse dinheiro não vai ser gasto, assim vai dar certo, não vai dar certo. Era desarmonioso nesse sentido, mas era harmonioso para como nós éramos. E funcionou muito bem por muitos anos. Quando ele fala até hoje, né? Ele diz assim: depois que tu começou com essas coisas, tu só piorou. Claro, né? Ele não começou com essas coisas. Então ele não está entendendo o fluxo que as coisas andam. E eu comecei a me posicionar diferente. Então, se tá harmonioso, né? Percebe se faz sentido mexer. Se não tá harmonioso, mas o dinheiro é um só, e no casamento é um só. Só que o marido tem o papel de pagar o aluguel, pagar a luz, pagar o mercado, por exemplo. Mesmo que o dinheiro seja um só. A energia de fazer esse movimento, que nem a gente fez o movimento com os braços, ontem ou foi antes de ontem? A Foi gente ontem. só colocou os braços para cima e aí começou a imaginar essas. Eu pedi pessoinhas, mas naquele movimento era ancestralidade te dando suporte, te empurrando para frente. E só nessa condução já muda a percepção de corpo. E a mesma coisa quando o homem faz esse movimento, não é mental, é um movimento de percepção de corpo, fica mais à vontade dentro do próprio casamento. Que seria como, por exemplo, eles trabalham no mesmo negócio. O dinheiro entra pela mesma porta sempre. E aí ela comanda, ó, esse dinheiro vai para pagar a luz, a água, o aluguel, e esse para os extras. É como se ela desse a direção, é isso que tu quer dizer? Ele tem que pegar o dinheiro e pagar o aluguel. Entendi. Essa energia de fazer esse movimento, que normalmente não são eles que fazem. Entendi. Ele tem que fazer essas contas aqui, eu vou pagar. E aí, vamos falar o que sobra. O resto, não. A outra parte, ela acessa também. O resto Para ter ela que equilíbrio. organiza. Isso, de Entendi. casa, né? Não tô falando da empresa. As contas da empresa são da empresa, as contas de casa são de casa. As contas da empresa organizem-se entre vocês, a empresa é de vocês, vocês que fundaram, é herança, daí são outras dinâmicas. Agora, a empresa sendo casa, separado da empresa, esse seria um movimento não patológico, proteção de patologias sistêmicas. Mas aí entra a questão de como esse casal tá. Não entendi, cortou, só chegou no pequeno. Se essa mulher e esse homem têm uma posição de grande e de pequeno, e não de iguais, talvez esteja harmonioso nesse momento. Ela dá conforto, se não. Ah, entendi. Então a importância de ter esse equilíbrio no dinheiro melhora tudo, até o fluxo. O dinheiro, tudo melhora. Sim, sim, sim. Quando tu encontra o equilíbrio nessa questão. E entra o equilíbrio do Deixa eu achar outra aqui. entra o equilíbrio do dar e receber dentro da harmonia total, né? A harmonia do casal. Uhum. Linda. Oi, boa noite. Foi só uma chegou. Cortou.
Não te escuto. Tu escuta? Tá, não tava... Parecia que tu tinha travado. Existe uma forma de ensinar as crianças, desde pequena, a não terem medo do dinheiro como eu tenho? Existe. Eu não escuto o que tu fala, pra mim vem tudo travado. Alô. 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 Não? Alô, alô, alô. Deixa eu ativar aqui os comentários quando vê sou eu. Alô. Tu entende? Tu escutou quando eu perguntei se Sim. existe como... Ah, tá, agora tu normalizou. Tu tava travada pra mim. Tava Tá. travando também. Então, se curando. Porque as crianças, elas não compreendem um ensinamento de... Tá travado? Destravou? Acho que sim. É muita. Tá falhando mesmo. Ai. Eu tô no 4G e meu 4G funciona normalmente, gente. É a energia mesmo. Se curando, cura a ti, que tu vai fluir essa energia sem medo para eles. Então, se tu curar a ti mesma, não tem bloqueios. O teu filtro vai estar limpo para passar adiante. Se tu tiver medo, se tu continua olhando pro teu medo somente com medo, a energia não vai fluir por naturalidade, vai estar sempre com filtro sujo de medo. E essa impressão magnética passa adiante, mesmo que não se fale, mesmo que não se mostre, mesmo que não nada. A criança, ela sabe. Se os pais não estão bem, ela sabe. Se os pais estão bem, ela sabe. Se uma mãe tá cansada e nem se deu conta que tá cansada, os filhos sabem. É como se eles tivessem acesso ao nosso eu superior, que sabe tudo que está acontecendo. Às vezes a nossa mente nos distrai e a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. E, gente, é muito profundo isso. Porque as crianças, elas captam cada detalhe e às vezes assim, ai, essa criança está me irritando. Não, gente. Ela só está extravasando tudo que ela está lendo da tua cabeça. Tudo que ela está captando de ti. Ou do casal, como um casal, ou da energia do ambiente que tu veio. Então, é uma energia muito... é sem a mente, é de coração para coração, e é assim que a gente ensina eles. Tu pode tentar ensinar qualquer coisa sobre qualquer tema. Tu vai ensinar dentro da caixinha, mas internamente vai extravasar através das crenças, das situações. Então, por que a gente tem crença com dinheiro? Porque os nossos pais têm crença com dinheiro. Ou porque o mundo tem crença com dinheiro. Mas, principalmente, a gente só vai reproduzir as crenças que vierem dos nossos ancestrais. As que não tem no nosso sistema, a gente não tem como repetir. Eu sempre falo isso. Quando o pessoal me procura para fazer um atendimento para criança, tá muito agitado, não para, não. Gente, ele só tá refletindo o que. Não, mas a gente nem briga na frente dele. Não, mas não precisa brigar na frente dele. Sabe, o cardíaco, o nosso chakra, ele tá sempre mandando, sempre soltando que a gente tá. Se tu tá muda com teu marido, não estão conversando, estão naquela briga que o casal faz às vezes, de jogo do silêncio, quem fica mais tempo bravo. Mas quando vão perto do filho, ai, meu amor, que não importa, a criança, ela tá refletindo o que vocês estão se enganando que não estão falando na frente dela. E aí tu faz uma mesa para criança, ou tu corre as barras, aquela criança
ela não vai melhorar, porque aonde tem que fazer o ajuste? No casal. Eu sempre falo isso, que a criança, ela repete o que a gente está internalizando, não está verbalizando, está fingindo que não está enxergando. É assim que funciona. Quando ficam muito doentes, isso eu concordo perfeitamente. Então a gente pode ensinar tudo bonitinho, mas se o que a gente está sentindo é totalmente o oposto, não vai funcionar. É bem assim. Nath, aqui tem uma outra pergunta e essa tem várias parecidas. Tenho 24 anos, mas ainda dependo dos meus pais para absolutamente tudo. Não sei nem por onde começar para me liberar disso. Aí aqui ela conta que ela está num emprego que ela não gosta, mas que ela está esperando se formar, está no segundo semestre, que faltam ainda 6. São 6 anos ao total. Que ela não sabe como sair dessa, que na nossa primeira lá, que ontem ela entendeu que ela aceitou ir para o ciclo ali da profissão, tu tem que ser médica, e é quando ela olha já com 24 anos ainda totalmente dependente deles, ela percebe que só deu mais prazo para a prisão dela. Assim que ela chama o momento presente. Sim. São as tuas escolhas, né? Se tu já identificou aonde está a tua questão, é a coragem. E a coragem do movimento para quebrar o ciclo é tudo que a Leandra falou no outro dia. É desafiador, dá medo, é intenso. E tu pode escolher concluir esse processo e andar com as tuas pernas depois. Mas a impressão que dá é que a gente não tem mais tempo, né? Agora, nesse momento. Talvez em outras épocas a gente concluiria e tá, agora eu já concluí, agora eu posso fazer o que eu gosto. Mas agora parece que não dá mais tempo, não dá tempo de concluir e fazer o que eu gosto. O que eu posso te dizer do meu processo, tá? O meu processo foi... eu fui fazendo paralelamente tudo. Tudo. Então, primeiro eu fiz química industrial. Primeiro eu comecei lá, muito antes de tudo isso, né? Então, reiki, sei lá, fiz com 15 anos, curso de cristaloterapia e essas coisas multiloucas. E aí me olhavam como se eu fosse um ET. Aí eu passei em química industrial e quase me formei. Fui até, sei lá, o penúltimo semestre. E aí, durante toda a química industrial, eu fazia medicina oriental, paralelamente. Aí eu abandonei e fui para a educação física, porque a educação física trabalhava com o corpo, tinha mais a ver, né? Me decepcionei um pouco nas questões de laboratório, algumas coisas que aconteceram, e a educação física é divertida, trabalha com o corpo, tá mais a ver com as coisas que eu faço, lida com saúde, não lida com doença, é por aqui. E aí eu fiz toda a educação física. No segundo ano, aí eu terminei meu curso de medicina oriental e fui fazer a pós-graduação em acupuntura, antes de concluir a faculdade. Porque a pós eram 4 anos, então no segundo ano da educação física eu comecei a pós e terminei 2 anos depois para valer como pós. Então, assim, o que tu tá fazendo hoje para o futuro que tu escolhe daqui para frente? Se isso tu não vai conseguir sair do teu ciclo, começa a fazer hoje o que tu pode fazer. Eu não consegui sair daquele meu ciclo. Eu precisava entregar um diploma. Eu precisava ter um diploma. Eu não uso nada da minha formação hoje, praticamente. No sentido de formalidades, né? Óbvio que eu uso todo conhecimento, mas nada das formalidades. Então, percebe o que tu pode fazer hoje. Tem condições de abandonar tudo e seguir o que tu deseja? Ou aí entra o pertencer. A ovelha holística da família. A louca. Que nem nós, né, Leandro? É verdade. Então eu não tive a coragem que a Leandra teve. Eu fui fazendo, e paralelamente eu fui fazendo tudo que podia. Tudo. Eu não tinha um fim de semana de folga. Eu tinha curso de tudo. Todos os fins de semana, toda semana. E era o que dava. Olha essa aqui que legal. Acho que a gente respondeu parecida, mas vou repetir igual porque entrou aqui na caixinha agora.
Ganho mais que meu namorado. Ele ainda depende dos pais. Sempre que convido para jantar, ele não aceita. Há um tempo atrás ele ganhava mais do que eu e pagava tudo. Saíam para direto. Agora eu ganho mais do que ele e convido, porque não vejo problema nenhum em pagar, mas ele nunca aceita. E percebo o desconforto que ele sente por eu acessar dinheiro com facilidade, alegria e glória. E ele não, sempre travado. Como posso ajudá-lo? É a energia que a gente estava falando antes, né? É esse desconforto que a maioria dos homens não identifica que tem. E aí extravasa em outra coisa que não tem nada a ver com o desconforto de receber pagar um restaurante. Mas como tu pode ajudar ele? Na verdade, a gente não pode ajudar ninguém. A gente pode se ajudar. Então, mudando a tua energia, mudando a tua frequência, e percebendo como que tá no teu corpo tudo isso, tu pode ajudar ele através da tua frequência. Então, porque ele, na verdade, se sente igual a ti. E quando tu paga uma questão de sustentação, ele vai se sentir menor. Então, sistemicamente, não tem nada desequilibrado. Sistemicamente falando. Mas vocês podem fazer alguma negociação, vocês podem fazer algum combinado que fique leve para ele, alguma compensação, né? Mas errado, sistemicamente não tem nada de errado. Inclusive, teria se ele se sentisse muito confortável com todos os teus convites para qualquer coisa. E aí tem a mesma pergunta, só que no contrário. É uma menina, ela fala que o namorado ganha bem e ela não, ela ainda depende dos pais. E ela sente muito desconforto em nunca ter e ele ter sempre. Que ela se sente bem egoísta, inclusive. Mas que ela já entendeu que o grande problema é ela. E ela conta mais umas questões que a gente já respondeu ali. Uhum. Então, para essas E coisas... aí, Falha. quando é do homem, ele sente desconforto e ela sente raiva aqui pela forma como ela aborda do namorado ter e ela não. Ui. E aí essa energia, na verdade, aí, como eu estava falando antes, talvez aí exista um desequilíbrio para olhar. Não que seja certo ou errado, voltando, né? Existem várias dinâmicas, mas vocês podem trazer um equilíbrio interior para se sentir bem com esse movimento, se ele se sente bem, né? E trazer outras questões que estão te colocando numa posição de querer ser maior, talvez seja uma energia, né? Ou aquilo que a gente estava falando lá no início, sobre a energia do ser pequena e querer ajudar os outros e querer fazer as coisas pelos outros, vê aonde que tu te encaixa. Que aí tu tem a necessidade de ser maior e não em equilíbrio. Mas cada situação é uma situação muito especial. Então, talvez harmonizando a tua frequência, também tu traga mais clareza para as tuas questões, inclusive para começar a se movimentar e criar asas. A gente vê assim antigamente, né? Os filhos saíam muito mais cedo de casa. Iam atrás, iam, né? E hoje não é só culpa dos filhos, né? Se alguém é culpado. Mas assim, existe um comodismo dos pais também terem os filhos ali embaixo da asa, né? Eu fico pensando hoje, meu filho tem 13 anos, 14 anos. Eu com 16, eu morava sozinha. Sustentada pelos meus pais, sim, mas morava sozinha. E aí, né? Imagina. Eu não vejo meus filhos daqui a 2 anos morando sozinho. Meu filho. Oi, tudo bem? Prazer, Lia, tudo bem? Chegou o teu pessoal aí. Nath, vamos encerrar, senão tu vai te atrapalhar para tua aula que tu vai dar aí. Depois a gente combina o horário de amanhã. Amanhã é dúvidas gerais sobre tudo que a gente conversou toda essa semana. Todas as perguntas que vocês quiserem nos mandar.
ponto de vista, o que concorda, o que não concorda. Deixa tudo ali para nós que amanhã a gente faz a nossa última não, porque a gente vai fazer mais lives sobre constelação. Só estamos decidindo se vamos seguir agora, direto, todo julho, se a gente vai dar uma pausa. Até amanhã a gente vai definir isso. E a gente espera vocês amanhã, então. Hoje eu não vou liberar para perguntas, porque a Nath vai dar uma aula agora de constelação. Mas amanhã a gente conversa com vocês de novo. Tá bom? Um beijo. Tchau, Nath. Boa noite, gente. Obrigada por hoje.